Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e da BB Seguridade, pessoal. E qual é a melhor oportunidade para colocar na carteira? Será que eu foco mais os meus aportes nas ações do Banco do Brasil ou aí na BB Seguridade? E qual das duas pode me trazer o maior potencial de retorno? Porque por mais que a BB Seguridade esteja atrelada com o Banco do Brasil, ela não é a mesma coisa e ela tem aí um setor totalmente diferente do que o Banco do Brasil. E a forma também de gerar resultados é até mesmo pagar dividendos para os investidores. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou definir qual das duas vai trazer o maior retorno para a sua carteira. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu possuo as ações do Banco do Brasil e da BB Seguridade na minha carteira de investimentos, tá? Perceba que tanto o Banco do Brasil e a BB Seguridade ocupam um espaço na carteira do canal e hoje eu possuo aí 9% da carteira total nas ações da BB Seguridade e 58% no Banco do Brasil. A BB Seguridade ainda é relativamente pequena porque eu comecei a montar posição agora, mas até ali para meados do ano que vem, vocês vão ver que essa posição vai subir abruptamente, ela vai chegar a ocupar a segunda posição maior da carteira, superando até mesmo a BR Partners, porque se ela continuar nesse preço, eu posso ir fazendo aportes bastante significativos aqui dentro da empresa, tá? Primeiro vamos falar aqui do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil já é clássico aqui no mercado financeiro. Tecnicamente, se você pesquisa na internet, só aparece sobre Banco do Brasil. Por quê? Ele tem passado uma dificuldade muito grande relativo à crise no agronegócio neste ano, tá? O agro acabou piorando, a inadimplência do banco acabou aumentando, por isso que as ações ali, desde o último topo que o Banco do Brasil chegou ali, que foi nos R$29, as ações já caem mais de 20% em pouco tempo, tá? Então o mercado está batendo na cotação do Banco do Brasil, justamente pelo resultado estar sendo impactado neste ano. Portanto, não há motivos de tanta euforia e preocupação. Por quê? Não é a primeira crise que o Banco do Brasil passa relativa ao agronegócio, nem será a última, tá? Em vários momentos da história, o Banco do Brasil já passou vários períodos turbulentos e já superou todos eles. Por mais que a inadimplência no agro seja a maior da sua história, lá na época de 2015, onde o banco estava sendo canibalizado politicamente falando, ele se recuperou e naquela época todo mundo falava que o Banco do Brasil era o fim, tá? Não iria voltar, o banco iria quebrar e não foi o que aconteceu. 2013 também. 2009 aqui, mesma coisa. Em 1994, que até o próprio Barsi disse ali que o banco precisou de uma subscrição para voltar a operar. Então, pessoal, várias vezes o Banco do Brasil já passou por cenários difíceis e ele sempre superou. Eu acredito que esse será só mais um e ele também vai superar, porque é muito relativo a uma questão ligada ao agronegócio, uma questão macroeconômica, não é por conta da gestão, tá? De fato, a gestão, ela deu uma emocionada? Ela deu, né? Quando colocamos ali o resultado, né, no início do ano, eles projetavam 37 a 40 bi de lucro, eles estavam muito otimistas, porque eles não calcularam esse impacto que teria devido à inadimplência do agro, que também a própria gestão acabou não prevendo. Agora, as novas estimativas de lucro são de 21 a 25 bi, porque a inadimplência do banco está muito alta, tá? E acredito que vá se encerrar sim na faixa mais inferior do guidance este ano. O mercado projeta ali que para o próximo trimestre o banco lucre de entre 3 a 4 bilhões. Eu fico ali com 3 bilhões. E se ele lucrar, né, no próximo trimestre 3 bilhões, a gente já tem aí um lucro acumulado de 14,2. E para ele chegar na faixa do guidance, ele precisaria lucrar pelo menos uns 7 bilhões, né? Então vamos ficar de olho aí se o Banco do Brasil vai de fato cumprir este guidance. Eu acredito que vai, porque eles já projetam uma recuperação da rentabilidade
a partir do quarto trimestre de 2025, tá? O mais interessante, pessoal, é que hoje o banco, mesmo após essa crise, mesmo após ele não ter ali, né, um lucro muito bom este ano, já tem essa perspectiva de recuperação, ele está barato. Perceba que ele está cotado por 0,64 de PVP, isso aqui é muito baixo. Para ele voltar à média dele, as ações precisariam subir mais de 50% para que isso acontecesse. E mesmo sendo pessimista para Banco do Brasil, hoje ele está ali em 115 bi de valor de mercado, se eu dividir por 21 bi, que é a faixa mais inferior do guidance, ele poderia ter um PL, tá? De 5,4 vezes, perceba que está barato. E sendo aqui até mais conservador, supondo que ele lucre apenas 20 bilhões, até mesmo menos que o guidance, ainda temos aqui 5,7 vezes de preço-lucro. Historicamente, o Banco do Brasil, em período de euforia, já foi cotado por múltiplos maiores. Detalhe, uma ressalva aqui para vocês, tá? O Banco do Brasil é uma empresa de commodity, porque ele depende exclusivamente do agro. O agro está interligado no preço das commodities agrícolas. Então, pelas commodities terem sofrido uma pressão muito grande, né, uma queda, uma desvalorização por fatores climáticos, né, no ano passado, o Banco do Brasil foi impactado. Então, traz a correlação contraintuitiva de que se o PL se estica por um período específico, pode ser uma oportunidade de compra, o que denota fundo de ciclo, tá? Mas aí você é que precisa avaliar. Eu acho que o Banco do Brasil hoje é uma oportunidade, mas é uma oportunidade para o investidor que vai precisar ter um pouco de paciência, porque ele vai pagar um dividendo um pouco mais reduzido, vai pagar ali de 6 a 6,5% neste ano, com uma expectativa de retomar aos poucos a rentabilidade e ter uma expectativa de ganho extremamente expressiva no longo prazo. Enquanto, por outro lado, nós temos a BB Seguridade, que segue mais estável do que o Banco do Brasil, justamente por não ter ali o agro, né, como principal questão. Claro, a empresa tem até o agro, mas ela é uma seguradora, né? É totalmente diferente do banco. Por quê? O Banco do Brasil, ele empresta numa expectativa de receber depois. Então ele pode sofrer calotes caso a inadimplência suba. A BB Seguridade não. No caso, você contrata o seguro rural, o seguro ali de vida, né, para os agricultores, e aí, consequentemente, eles torcem para que o sinistro não aconteça, ou seja, a empresa vai ter um sinistro baixo, então, por isso que ela não precisa, né, provisionar nada, fora que ela pega esse caixa líquido aí dos clientes e aplica na renda fixa, e hoje o juro está girando em 15% ao ano, para quem não sabe, tirando ali os 15% de IR, ela recebe líquido, né, 12% de forma composta somente na renda fixa. Então essa é a vantagem de uma seguradora na sua carteira, de você ter essa previsibilidade. Por isso que ela está pagando um dividendo superior ao do Banco do Brasil. E hoje também está barata. Perceba que o preço-lucro aqui da empresa está abaixo da média histórica, sendo cotada em 7 vezes. Somente para ela chegar na sua média, ela também tem um potencial de valorização bastante expressivo. Se eu considerar aqui, ela poderia se apreciar 57% na cotação e proporcionar bons pagamentos de dividendos para os acionistas, tá? E aí também pegando aqui a análise de resultados da BB Seguridade, a gente percebe que as suas participações, né, está tendo aí um ganho bastante expressivo. O Brasil segue, né, tá tendo só aumento, crescimento, Brasil Previdência, crescimento, Brasil Capitalização, crescimento, e também temos aqui a Brasil Dental com bastante crescimento aqui na empresa, tá? E o legal é que a composição do resultado dela está interligado nessas meio que subsidiárias. E perceba que o resultado financeiro que é oriundo da taxa de juros elevadas não representa uma grande participação. Porque, pessoal, é muito ruim se uma seguradora fica dependente do resultado financeiro. Justamente ali, se a Selic acabar reduzindo, né, ela pode ser prejudicada. Mas ela ser dependente do operacional, a Selic em baixa, isso tende a beneficiar. Então é como um pêndulo. A Selic em alta, ela se beneficia do resultado financeiro mais elevado, e uma Selic em baixa, ela se beneficia de um crescimento operacional bastante expressivo. Fora que ela também pode se beneficiar da retomada de resultados do Banco do Brasil, já que ela utiliza dos balcões ali do Banco do Brasil para fazer as suas operações de seguros, tá? E ela é líder em seguro rural. E hoje, em múltiplos, parece ser uma empresa extremamente barata. Mas aí é que tá. Qual das duas é melhor para uma carteira? Aí é que mora a grande dúvida. Para vocês que engatearam comigo até o final deste vídeo, o meu veredito, pessoal, eu imagino que vocês devem estar pensando. Pablo escolheria BB Seguridade, mas não, pessoal. Eu, nessa lista, escolho o Banco do Brasil. Como assim, Pablo, você escolheu o Banco do Brasil? Ele vai pagar um dividendo bem inferior.
tá tendo risco relativo ao agronegócio, sendo que a BB Seguridade segue mais estável. Mas, pessoal, aí é que tá justamente dessas imprevisibilidades, desse risco pontual que o Banco do Brasil está sofrendo, é que proporciona uma assimetria de retorno mais expressiva. Ele pode trazer um potencial de rentabilidade maior. E eu vou provar isso aqui para vocês. Em ciclos ali, a BB Seguridade entrega um bom retorno. Perceba que, considerando desde lá do passado, só de valorização ela se apreciou bem, ela pagou bons dividendos e desde ali de 10 anos ela entregou um retorno de mais de 400%, que dá uma rentabilidade, né? Se eu colocar aqui, ó, 400% em 10 anos, que foi o que a BB Seguridade, né, entregou para o investidor, isso aqui é uma boa rentabilidade, porque 400% em apenas 10 anos você teve ali, né, 17,4% ao ano de rentabilidade. Fora que você não tem essa dor de cabeça da ação ter grandes oscilações, né, e a empresa sempre reportou um lucro estável. Mas olha só o Banco do Brasil, pessoal, pegando o Banco do Brasil desde o plano real, mesmo considerando, tá, a grande queda nas ações que ele teve hoje, ele ainda entregou um retorno de 18,5% ao ano na média. E antes de toda essa grande queda, que não é a primeira vez no banco, ele chegou a 11.000% de retorno, tá? E se eu colocar isso aqui, 11.000% de retorno numa lupa grande tempo, não dá para pegar da BB Seguridade, porque ela fez a IPO em 2013 na bolsa, né? Então, 11.000% de retorno numa lupa de 20 anos, né? No caso ali desde o plano real, já se passaram do estudo aqui, no caso ali 24 anos, tivemos um retorno composto no Banco do Brasil de 21,68% ao ano. Perceba que ele superou a seguradora e superou também o Banco Itaú, tá? Então perceba que justamente dessa volatilidade do Banco do Brasil, ele traz um retorno mais elevado. Ué, Pablo, mas é só por isso que você escolhe Banco do Brasil? Não é somente por isso. Geralmente, quando está sob grande estresse, as ações ficam muito baratas. E hoje o PVP está cotado em uma região muito parecida com 2016 e 2004. Se a gente engatar um novo ciclo de alta, entrada de capital estrangeiro na bolsa e o Banco do Brasil se recuperar, nem precisa voltar a ter aquele lucro gigantesco, porque o banco já foi bem precificado em cenários passados, mesmo tendo um lucro líquido bem inferior, um ROI bem inferior, porque o ROI histórico do Banco do Brasil sempre ficou de 14% em 15% ao ano, que não é um ROI excelente, mas também não é um ROI ruim, é um ROI ali razoável. E perceba, né, que mesmo assim o mercado se aprecia nas ações abruptamente. Então, olha, somente para o Banco do Brasil chegar em pico histórico, novamente como já chegou no passado, as ações precisariam se valorizar 657%. E sendo mais conservador, somente para que ele seja cotado pelo seu valor patrimonial comum, naturalmente historicamente, as ações precisariam se apreciar 81,8%, tá? Fora que com essa retomada de resultados, você pode garantir um preço barato e lá no futuro, quando o Banco do Brasil retomar a rentabilidade, que, pessoal, isso aí vai acabar, tá? A inadimplência do banco vai se normalizar. E sabe o que vai acontecer? Quando essa inadimplência for normalizada por completo, pode demorar 3 anos, mas vamos supor que ela seja normalizada por completo. Dado o tamanho da carteira de crédito do Banco do Brasil, ele vai voltar a ter resultados na faixa de 9 bilhões por trimestre. Ele poderia lucrar 36 bi no ano. Você poderia estar comprando um banco hoje, prestem bem atenção, tá? Lá no futuro, você estaria comprando o banco hoje cotado por 3 vezes lucro. Se você pegar dividir por 3,10 e multiplicar por um payout, porque o payout vai voltar à normalidade, ou seja, você pega aqui 1 dividido por 3 e multiplica por um payout de 40%, o banco poderia te pagar no futuro 13% ao ano. E além desses 13% ao ano em dividendos, você tem aí todo o retorno embutido no preço da ação que traz da valorização. Então não ignore, pessoal, o Banco do Brasil ele traz uma assimetria maior, por isso que na minha concepção eu aceito correr um risco de volatilidade mais elevado no Banco do Brasil por um retorno extremamente maior. Eu posso conseguir aí na carteira um retorno de 4 a 5% ao ano a mais com o Banco do Brasil do que BB Seguridade. Que a BB Seguridade ela é estável, uma boa empresa, mas o mercado, né, acaba precificando um pouco mais. Então você vai ter um retorno um pouco mais reduzido em ações ali mais previsíveis. Por isso que eu gosto das cíclicas, porque pegando no momento correto, é só não pagar caro, você consegue um retorno, uma expectativa bem mais expressiva. Então o meu veredito vai para Banco do Brasil. Qualquer análise que você utilizar hoje, você vai ver que faz sentido, mas aí tem o contraponto, tá? Prepara o estômago, a volatilidade ela é bem maior. E não é a primeira vez que o Banco do Brasil tem essas grandes quedas. Olha aqui na pandemia, ó. Se a gente pegar a cotação padrão, as ações do banco saiu de 24 para absurdos 15 reais. Isso aqui foi uma grande queda. Uma
uma queda semelhante aqui que a gente tem enfrentado agora. Fora também 2015, tá? O preço da ação também desabou. Então preste atenção, avaliem se faz aí sentido para vocês. Para mim faz sentido ter esse risco maior e ter uma rentabilidade mais elevada. Mas também não descarto a BB Seguridade, tanto que eu coloquei aqui na carteira que ela pode pagar bons proventos e nos preços atuais trazer um potencial de retorno acima de 17 a 18% ao ano de forma composta, tá? Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Achei seu vídeo bacana, muito legal, mas será que você tem alguma ferramenta que nos facilite isso, nosso dia a dia, para que eu não tenha tanto que me preocupar, né, com perspectiva, porque eu sou iniciante de bolsa e para mim que sou avançado, eu preciso poupar tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada, ou seja, cada balanço mensal de uma empresa, qualquer segundo, qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque você não precisa sequer mover um dedo para que isso aqui aconteça. Já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem qual das duas vocês preferem para longo prazo e aí, qual é a sua visão para o Banco do Brasil e a BB Seguridade. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!